qual que é o ponto? Nos últimos anos, o carro de rua está ficando cada vez mais complexo. Então, eu queria começar falando sobre projetos específicos, tá? E aí eu vou compartilhar a minha tela com vocês para mostrar uns detalhes aqui. Então, compartilhando a tela com vocês aqui, galera. Eu tô aqui no site da Motec, beleza? Então, motec.com.au, a empresa é da Austrália. O que eu vou mostrar para vocês? Existem ECUs que elas têm, principalmente essa série de ECUs aqui da Motec. Essa é uma de várias ECUs no mundo que tem esse tipo de estratégia, tá? A Motec não é a única que faz isso. Por isso também que eu estou comentando sobre isso aqui. Porque a ideia não é ficar falando só sobre produtos Motec. Mas esse é um detalhe muito importante para quem trabalha na área de calibração, principalmente para veículos novos. Acompanha comigo. Essa aqui é a linha nova das ECUs da Motec. Quando eu falo linha nova, na verdade é a última linha, porque essa ECU foi lançada em 2012, se eu não estou enganado. 2012 ou 2011. Então é uma ECU que tem aí tranquilamente mais do que 7 anos, tá? Eu não me lembro muito bem quando foi lançada. E essa ECU ela tem uma característica peculiar, certo? Ela pode ser desenvolvida especialmente para projetos especiais, tá? O que eu quero dizer com projetos especiais é a seguinte. Deixa eu voltar aqui antes de eu mostrar para vocês. Quando você pega uma injeção eletrônica programável, ela é feita para você usar em diversas aplicações, perfeito? Então você pode usar a mesma ECU num motor de Opala, você pode usar num motor AP, você pode usar numa moto, você pode usar em diversas aplicações, perfeito? Uma das características que a gente já abordou aqui é que o expert em calibração, ele é um profissional que ele consegue trabalhar em múltiplas plataformas, perfeito? Então, em qualquer tipo de veículo, o cara realmente consegue se virar, perfeito? O que é uma característica muito importante para quem trabalha na área, né? Eu vejo muitos profissionais que ficam limitados a uma marca e isso acaba limitando de verdade a possibilidade de ganho e de serviços a se fazer. Mas voltando ao assunto, essa filosofia de se trabalhar com múltiplas plataformas é possível com uma injeção eletrônica programável, perfeito? Então, acredito que muitos de vocês já sabem disso. Só que qual que é o ponto? Nos últimos anos, os projetos, vamos falar sobre carro de rua, por exemplo. O carro de rua está ficando cada vez mais complexo, tanto do ponto de vista do motor em si, da parte mecânica, que veio evoluindo há muito tempo com comando variável, depois tem turbo com geometria variável e assim por diante, perfeito? Injeção direta, mas também da parte eletrônica. Então, se você for pegar um Porsche 2020, o carro ele é bem complexo do ponto de vista eletrônico, certo? Tão complexo que é muito difícil você colocar uma injeção eletrônica programável num carro desse. Por quê? Quando você vai tirar a injeção eletrônica original para pôr uma programável, um monte de coisa para de funcionar, beleza? Então, todos os sistemas ABS, o próprio painel, enfim, tem muita coisa num carro moderno que quando você tira a injeção eletrônica original, para de funcionar. Então, essa ideia de você colocar uma injeção eletrônica programável num carro de rua é algo que é um desafio que tem que ser levado bem em consideração, muito boa. Você tem que levar muito bem em consideração o modelo do carro e as funcionalidades que ele tem, beleza? Por que eu estou falando tudo isso? Porque
a Motec, quando ela lançou essa ECU, que foi lá em 2011, 2012, 2013, eles meio que mudaram a seguinte filosofia, de que uma injeção eletrônica programável é um módulo genérico. Por que isso? Porque você tem essa filosofia de ser um módulo genérico, perfeito? Mas você também consegue usar essa ECU com pacotes específicos, perfeito? O que eles chamam de packages. Deixa eu voltar para o site aqui para explicar para vocês o que eu quero dizer. Olha aí. Aqui quando a gente fala aqui, ó, tá vendo que tem a série M1 GP Models. Isso aqui são os modelos de propósito geral, os modelos genéricos, digamos assim, perfeito? Então eu tenho diferentes modelos, que é aquele padrão que muita gente está acostumado. Ah, esse aqui faz até 8 cilindros, a 8 faz até 12. Essa daqui não faz comando variável, uma outra faz até 4 comandos variáveis e assim por diante. Mas além disso, tem diversos modelos aqui, ó, que começam sempre com GP, que seria propósito geral, digamos assim. É uma solução genérica que tem algumas diferenças. Por exemplo, quando tem DI no final é porque faz injeção direta, quando tem o P no final é porque faz pedal shift, tem o pacote para motor rotativo, motor diesel, tem um pacote dedicado para arrancada. Então tá aqui, ó. Você clica aqui, você consegue ver o pacote dedicado para arrancada. Então tem algumas funções que são especiais naquele projeto, para aquele tipo de projeto, perfeito? Só que assim, o que eu quero que vocês entendam? Isso aqui não é de fato a ECU, isso aí é o package dela. Então é o software que está habilitado nela. Então você pode ter, por exemplo, uma M130, que é um modelo de ECU, que você vai ter ou uma habilitação GPR, depois você quer habilitar ela para GPRP, você pode, é a mesma ECU e é só uma habilitação, perfeito? Mas o que eu quero mostrar para vocês, aqui ó, o que eu quero mostrar para vocês é que existem pacotes específicos, beleza, galera? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar esse aqui que é um package muito legal. Isso aqui é uma solução para Lamborghini Huracan. Inclusive, esse carro tem uma particularidade muito legal, muito interessante, que na ECU original, no carro original, usa duas ECUs, perfeito? É um motor em V, uma ECU gerencia uma bancada e a outra ECU gerencia outra bancada. Então, esse aqui é um exemplo de solução específica da Motec, tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque hoje a gente vai falar sobre um projeto específico que eu vou abrir o mapa para mostrar para vocês. Isso aqui eu só estou dando um exemplo para ilustrar. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando a tela. Só para ilustrar para vocês o que é um projeto específico, beleza? Então, nesse caso, tudo aquilo que eu falei um pouco mais cedo na live, das complexidades de você tirar uma ECU original e conectar uma programável num carro de rua, por exemplo, num carro mais moderno, o fabricante, que no caso aqui é a Motec, resolveu isso nesse kit aqui. Então, o famoso kit plug and play, né? Pra galera que conhece. Então, você tira esse original, você coloca esse adaptador aqui, ó, aonde você encaixa o chicote original e você consegue encaixar as duas ECUs da Motec, perfeito? Ah, por que duas? Uma só não daria conta? São duas porque é mais fácil você fazer toda essa adaptação, já que o carro é projetado para duas ECUs, do que para você usar uma ECU só, perfeito? A Motec tem um kit exclusivo que gerencia esse motor
da Lamborghini, né? Que é aquele mesmo do Audi R8, né? Que é com uma ECU só. Mas foi um package lançado só para gerenciar o motor. Então seria num caso bem específico, onde o cara fosse usar aquele motor fora do carro original. Então vai usar para um carro de corrida, por exemplo. Daí tem um package que se consegue usar uma ECU só. Perfeito? Mas nesse caso aqui, que é um pacote específico. Então, por exemplo, para vocês entenderem, tem diversas funcionalidades, na verdade, 100% das funcionalidades do carro original funcionam. Então, o painel continua funcionando, todos os outros módulos continuam funcionando, o botão de start funciona, a transmissão de 7 velocidades DSG funciona também, isso é tudo integrado com esse original, né? Então você vê o alto nível de complexidade que é desenvolver um kit desse, né? Você tem a parte de injeção direta toda funcionando e assim por diante. Tudo realmente funciona, beleza? E por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, então, só para recapitular? Porque o tópico de hoje eu quero mostrar para vocês um mapa de um projeto específico que a gente já trabalhou, perfeito? Então, assim, ó, sempre que vocês forem trabalhar ou vocês ouvirem nessa ideia de projeto específico, saibam que existem algumas facilidades e algumas dificuldades. Então, quais são as facilidades? Em primeiro lugar, do ponto de vista de chicote, é algo muito fácil, porque você tira uma ICU e conecta a outra. Você usa o chicote original. Então, desse ponto, você simplifica demais o projeto. Perfeito? Agora, quais são as dificuldades? As dificuldades entram bem no pilar 4 da nossa metodologia, do nosso passo a passo que a gente ensina do curso, né? Para quem acompanhou a semana da calibração, com certeza vai lembrar que o pilar número 4, que é o primeiro ali da fase avançada, é firmware. É você conseguir entender de fato como a ECU funciona, como a ECU pensa. E por que isso seria uma dificuldade? Porque para aquele projeto em específico, você vai ter um firmware dedicado para esse pacote específico, que vai ser bem diferente do que você está acostumado a usar. Por quê? Porque a maioria dos profissionais está acostumado com aquele pacote genérico, certo? E quando o firmware muda tanto, até o software de calibração muda, certo? Então eu vou mostrar para vocês as diferenças entre um pacote genérico, perfeito? Que é aquele que você pode usar para a grande maioria dos projetos, de um software, de uma versão que é para esse projeto específico, perfeito? Essa é a ideia de hoje, tá? Qual projeto específico que eu vou mostrar para vocês? Tomar um gole da água só. Eu já comentei em alguns vídeos e já comentei numa live Back to Basics também. Só deixa eu fazer um parênteses rapidinho antes de eu falar qual projeto que é. Eu não sei se todo mundo viu, mas a gente lançou o primeiro episódio do nosso podcast, tá? Então essa foi uma ideia que, na verdade, eu não lembro quem deu essa ideia para mim. Já faz um bom tempo que mandaram essa ideia para mim. E eu realmente não sei porque eu não tinha sacado isso ainda. Porque eu tenho um hábito muito gostoso, digamos assim, de quando eu vou fazer uma viagem, ou até mesmo quando vou pra academia, que faz muito tempo que eu não vou por causa dessa pandemia, eu sempre gostava de ouvir música. Mas depois eu saquei que, ao invés de você só ficar ouvindo música, você pode ouvir podcast, e é um negócio que é muito massa, porque você consegue aproveitar o tempo da academia ou da viagem para aprender alguma coisa, né? Então já tinham dado essa ideia. O que a gente está fazendo? A gente está pegando as lives Back to Basics, as primeiras, que foram, sei lá, uns 2 meses, e a gente está colocando nessa plataforma. Então está no Spotify, tá? Acho que muitas pessoas conhecem, então tem lá. A gente mandou o link no canal do Telegram esse final de semana.
Então a gente liberou o primeiro episódio. Então isso aí vai ajudar quem? O cara que não conseguiu acompanhar as lives e às vezes ele passa um tempo grande do dia ou viajando num carro ou até mesmo pegando metrô, ônibus. Você pode ouvir lá as lives. Tem muitas lives que a gente faz, uma live que nem essa aqui, que a gente acaba mostrando um login, mostrando um mapa, alguma coisa. Então o cara não vai ter o poder total de entendimento, mas eu acho que a grande parte ali do conteúdo você consegue pegar por áudio, e daí quando você quiser se aprofundar mais no YouTube, você já vai estar bem inteirado do assunto. Então fica o convite aí para vocês darem uma olhada no nosso Spotify, beleza? A gente vai lançar uma por semana, beleza? E voltando aqui para o nosso projeto, então, de qual projeto que eu vou mostrar para vocês hoje? Já falei desse projeto, foi um projeto que a gente fez, tem um quadro ali na parede, mas está do outro lado, eu não consigo mostrar. Foi um projeto que a gente fez para a equipe do Alexandre Barros, de Superbikes, perfeito? Então, eles usavam uma moto CBR 1000RR, isso aí foi no ano de 2017, já fazem 3 anos. E nessas ECUs M1 da Motec que eu comentei, elas têm um package específico para essas motos. Na verdade tem para diversas motos, tem para BMW, tem para R1, tem para CBR 600, não é só para moto 1000, então tem diversos packages específicos, perfeito? Daí vocês podem pensar, então quer dizer que uma moto dessa tem, se você tirar esse original, você tem um monte de coisa que para de funcionar. Talvez você possa pensar isso, porque eu dei o exemplo lá de carros mais modernos e dei o exemplo da Lamborghini Huracan. Na verdade, não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia. Qual que é a ideia? A moto, ela tem muita diferença do ponto de vista de calibração em relação a um carro, perfeito? A diferença mais básica aí de você sair de 4 rodas e ir para 2 rodas já muda muita coisa na dinâmica do veículo e isso afeta demais. Por exemplo, o controle de tração, certo? Então, assim, o ponto chave, digamos assim, de você usar uma ECU com um pack dedicado para motos é você ter de verdade um controle de tração adaptado para aquela plataforma, perfeito? Então, olha só mais um exemplo muito importante de como aquilo que eu falei em algumas lives atrás, que o expert em calibração, o cara ele tem essa, e eu comentei hoje também, essa funcionalidade de trabalhar em multiplataformas. Olha como é importante você conseguir ter uma visão macro, que é o geral, e quando você for para um específico, conseguir se aprofundar para você tirar o máximo daquele projeto, certo? Então, numa moto, o controle de tração é totalmente diferente, certo? Eu já gravei um vídeo, se eu não me engano, no início do ano, falando de algumas diferenças no controle de tração, certo? Mas hoje eu quero mostrar para vocês os mapas e assim por diante, perfeito? Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu vou abrir em primeiro lugar, até antes de eu compartilhar a tela, eu vou abrir aqui um mapa que eu acho que muitos de vocês já viram. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Não era bem esse mapa que eu ia compartilhar, mas beleza. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto esse software aqui da Motec, que é o M1 Tune, tá? Por quê? Porque a gente já passou numa das semanas da calibração, a gente já passou arquivos para vocês. Quem é aluno com certeza já viu, porque a gente usa muitos exemplos desse software, que é um software bem completo, na plataforma online para os alunos, nas aulas mesmo, certo? Então esse aqui
é um software que talvez vocês já tenham visto, pelo menos eu falando. Qual que é o ponto chave aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó, GPRP. Perfeito? Então, aqui a gente consegue ver qual é o package desse mapa aqui. Então, lembra que o GP é de um package geral. Então, esse aqui é um package geral que tem pedal shift, beleza? E para aplicações de corrida, o R Racing, que daí você tem as funcionalidades de controle de tração e assim por diante. Só que esse aqui é um software geral, perfeito? Se a gente for olhar o controle de tração, dá uma olhada como é o menu aqui. A gente vai aqui em Race Functions e eu tenho uma aba aqui, ó, dedicada para controle de tração, Traction, que nesse mapa está desabilitado. Mas está aqui algumas opções aqui, ó, as principais, pelo menos, do controle de tração, beleza? Agora, olha só o de motos, tá? Que é o que eu quero mostrar para vocês hoje. Vocês vão ver, deixa eu só confirmar que eu estou compartilhando a tela, beleza? Olha como eu já abri o mapa, eu já abri o arquivo, olha como já é bem diferente essa página inicial, tá? Então, vocês podem ver que aqui a gente não tem mais aquele GPRP, tá? Tá escrito o quê? Honda CBR 1000 2015 Superbike. Então, esse aqui é um exemplo de um package específico, certo? Assim como aquele outro exemplo que eu tinha dado da Lamborghini. Então, o que eu quero? Primeira coisa que eu já quero chamar a atenção de vocês. O firmware é tão diferente, a aplicação é tão diferente, que a Motec até customizou o software nesse caso, certo? Então você vê que a tela inicial aqui é totalmente diferente, tá? Se você for olhar o mapa de combustível, ele é muito diferente. Você vê aqui que você tem uma aba, os nomes das abas aqui, ó, são totalmente diferentes. E o mapa de combustível, por exemplo, é muito diferente também, tá? Muito diferente mesmo. E esse aqui, ó, por exemplo, até ele é em TPS. Então, para quem está acostumado aí, principalmente aí, os alunos que já acompanharam essa parte do curso, que a gente sempre fala, ó, no software, na M1 aqui, ele é sempre por map. Depois você pode fazer, lembra aquele Pressure Estimate, que é aquela tabela que relaciona RPM e TPS com map. Nesse caso em particular, o mapeamento é todo feito por TPS, tá? Então, fica aí um detalhe importante para vocês, que às vezes o cara fica na cabeça que fazer mapa por TPS não é bom. Em alguns casos, você não tem como fugir. Beleza? Então, tem muitas diferenças entre esse software para o genérico. E o que eu quero mostrar para vocês é o controle de tração, que ele é muito diferente, mas muito diferente mesmo, beleza? Antes da gente entrar e eu mostrar aqui as diferenças, eu só quero chamar a atenção de vocês do seguinte ponto, tá? Por que o controle de tração de carro é diferente de moto? Alguém saberia dizer aí por que existe, por que ele é tão diferente? Vamos ver se alguém comenta no chat aí. O projeto é muito diferente, a pegada é totalmente diferente. Eu já falei aqui que, lógico, tem uma grande diferença de 4 rodas para 2 rodas. Mas olha aí, vamos ver o que a galera tá falando. Éder Silva, a moto levanta o pneu dianteiro na aceleração. Show de bola. Mas também tem carro que faz isso. Douglas Souza, o carro patina e a moto empina. Alfredo, moto... olha aí. Alfredo sempre mandando bem, cara.
Diferença de peso e potência, Marcos Vinícius falou. Renato Zambon, é diferente por conta do Willy. Show de bola. Olha, Vitor Pérez, primeira coisa por conta de pneu e segunda pela dinâmica. Vinícius, velocidade. Vitor Pérez mandando, arregaçando, hein? Mandou muito bem. Vinícius Kajimoto, velocidade de rodas sofre diferenças nas curvas. Show de bola. Pela inclinação da motocicleta, Lucas Costa, show de bola. Uma única roda de tração, V8 falou. Pneu dianteiro não está sempre em contato com o solo, Rafael Motter falou. Show de bola. Galera, muita gente mandou bem, tá? Agora, um ponto chave aqui é a seguinte. Eu vou pegar a resposta do Vitor Pérez, porque acho que foi a mais completa, digamos assim. Olha só. Vitor Pérez falou, primeira coisa por conta de pneu e a segunda pela dinâmica, tá? Então vamos primeiro olhar o lance do pneu. O que ele quis dizer ali com pneu, tá? Então, galera, um pneu de moto, se você for ver, ele tem um perfil, se olhar de trás, você vê que o pneu da moto ele tem um perfil assim, digamos assim, ó, meio que em U, certo? Por que isso? Porque quando o cara vai fazer curva, a moto apoia aqui nessa parte lateral. Então, o pneu, ele é bem diferente do que o pneu de um carro, certo? E além de você ter esse perfil, que é um pouco diferente ali, eu nem sei se chama em U, mas eu tô falando para todo mundo entender, você tem uma diferença muito grande entre esses perfis da roda da frente com a roda de trás. Beleza? Então, e o que isso afeta no controle de tração? Foi bem aqui o que... Olha o que o Vinícius falou. Velocidade da roda sofre diferenças nas curvas. Então, o que acontece? Pensa comigo. Como que você mede a velocidade da roda? Na verdade, você não mede velocidade da roda. Você mede velocidade angular da roda. É o que a ICU mede. Que ela está medindo rotações por minuto. Que nem mede rotação do motor. A roda fônica é a mesma filosofia. A medição de velocidade de roda usa uma roda fônica também, com um sensor que é indutivo ou Hall, conta o número de dentes e assim por diante. Só que ela consegue traduzir a velocidade angular, ou seja, em rotações por minuto, por exemplo, por uma velocidade linear, que seria quilômetros por hora, por exemplo, como? Ela sabe, ela relaciona a rotação da roda com o perímetro do pneu, que seria lá a circunferência do pneu. Então, se você pega um barbante ali e faz a volta no seu pneu ali, você tem um tamanho ali que é o comprimento do pneu, se a gente cortasse o pneu e esticasse o pneu, perfeito? Só que você tem que entender que esse perímetro, ele depende do ponto de contato numa roda da moto. Por quê? Quando a moto está em pé, você tem essa parte de baixo aqui em contato. E essa circunferência aqui, ela é muito maior do que se você tiver com a roda, com a moto deitada, fazendo curva. Por quê? Porque daí você não está com essa parte aqui de baixo do U em contato com o solo. Você fez a curva, você está com uma parte para cá. E essa parte daqui, você tem uma circunferência menor, né? Você tem o U aqui, ó. Mandatoriamente essa parte aqui é maior. E se você pegar mais para o lado, você vai estar pegando uma circunferência menor. Perfeito? Então entenda, num carro você tem sempre o mesmo perímetro efetivo ali, que é o que está meio que em contato com o solo. Aquilo diminui ao longo do tempo porque o pneu tem o desgaste. Mas é algo que é sempre igual. Naquele momento ele é sempre igual. Na mesma volta é sempre igual. Você não desgasta o pneu enormemente numa volta a ponto disso afetar a sua medição de velocidade. Agora, numa moto, quando você deita, você muda de cara já o perímetro efetivo do pneu, que é o que está em contato com o solo. Beleza? E por que isso afeta muito a velocidade? Porque uma coisa que complica demais é que você tem diferentes perfis do pneu. O da frente normalmente ele é mais fino e o outro é um pouquinho
mais aberto assim, ó. Então, aqui numa pequena variação de ângulo da moto, varia bastante o perímetro efetivo. Então, o que acontece na prática quando uma moto está em curva? Ou melhor, quando ela está deitada, inclinada, o que acontece? Você tem muita diferença entre as velocidades de roda, certo? E o que isso pode acontecer? Qual que é o problema disso? Você pode ter um erro muito grande na sua medição de velocidade e isso pode fazer com que o controle de tração entre exageradamente ou o contrário, beleza? Por quê? Porque o controle de tração ele é todo baseado na diferença entre as velocidades de roda. Perfeito? Show de bola. Então, muito bom. Vitor Pérez falou, ó, primeira coisa por conta de pneu. Então, quando ele quis dizer por conta de pneu, é essa a ideia. Agora, outra coisa que o Vitor Pérez falou, ó, a segunda coisa pela dinâmica, certo? Então, é justamente esse lance que eu já comentei com você. Você tem esse erro na medição da velocidade quando você está em ângulos, certo? E a moto ela não tem aceleração lateral, perfeito? Todos os veículos que você inclina no eixo para fazer curva, você não tem aceleração lateral. Do mesmo jeito, um avião, tá? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa frase, falei, o que? Avião não tem aceleração lateral? Não, quando ele está fazendo uma curva, que ele gira no eixo assim e faz uma curva, você não tem a aceleração lateral. O que eu quero dizer é o seguinte, quem já andou de avião, cara, o avião você não, quando você está fazendo uma curva que ele gira no eixo assim, você não tem aquela sensação, você não faz assim no banco, certo? Você está fazendo uma curva que nem você faz num carro, beleza? Então assim, na moto você tem toda essa diferença da dinâmica veicular, que é muito importante você ter isso mapeado e em mente no software de calibração para que você tenha um controle de tração de alto nível, perfeito? Então, só para vocês terem ideia, foi colocado o Motec nesse projeto justamente por conta do controle de tração, que na CBR que estava usando lá, ela não tinha controle de tração nativo. E a galera das Hondas, eles têm uma solução que é da própria Honda Racing, que é HRC, se eu não estou enganado. Que daí eles conseguem alterar. Eu não lembro se eles alteram a IC original, acho que não. Eles só trocam o módulo, e é um módulozinho da Honda mesmo, que você consegue fazer alterações no mapa. Então você mexe combustível, ignição. Eu acho que é isso. Eu não lembro se eles trocam a ECU ou se eles mexem na ECU original. Mas de qualquer maneira, a grande maioria da galera que trabalha com moto Honda para corrida, daquelas mais antigas, eles têm a versatilidade eles têm o poder de mexer em combustível e ignição, por exemplo, tá? Então não foi por conta disso que a galera optou por trocar a ECU. Foi sim porque eles não tinham uma solução de controle de tração e eles queriam, eles precisavam de controle de tração, beleza? Deixa eu ver o que mandaram aqui. O Tássio falou, irá alterar o valor no painel de instrumentos por conta disso? Não, ele vai medir o que tá... Pensa comigo o seguinte, a moto, ela não sabe que você está trabalhando com uma velocidade diferente, certo? Que você está com um ângulo diferente, ela pode até saber, mas essa compensação pelo perímetro do pneu provavelmente não aparece no velocímetro, beleza? Eu tô achando isso, tá? Eu tô achando isso. Eu acredito que o fabricante não coloca esse perfil do pneu lá, tá?
Eu acredito, não tenho ideia. Então, qual que é essa sacada que eu quero mostrar para vocês? Vamos olhar de cara aqui, então, o software do controle de tração, que foi o motivo para galera colocar essa ICU na moto. Então, vamos lá. Primeiro, vocês já devem ter ouvido na expressão sleep target, né? Que é a quantidade de sleep que você quer do pneu. Então, todo controle de tração, ele tem um alvo de sleep, que ele fala, ó, é quanto que eu permito patinar, que a roda de tração patine, certo? Então, o que acontece? Aqui no software da moto, tá? A gente tem um traction aim sleep, tá? Que a gente pode calibrar ele por rotação. Só que esse aqui é o sleep principal, digamos assim. Deixa eu conferir se eu tô compartilhando a tela, beleza. Cara, eu já fiz. Teve uma vez que eu tava gravando um vídeo. Eu fico conferindo toda hora se eu tô compartilhando a tela. Que uma vez eu gravei um vídeo de mais de 1 hora pro curso online, cara. Depois que eu terminei, eu vi que eu não tava compartilhando a tela, cara. Ficou só minha cara falando lá e eu achando que tava mostrando as coisas. Então, voltando aqui, já que vocês estão vendo, aqui a gente tem um sleep principal e a gente tem diversas outras compensações, tá? Então, qual compensação teria assim foi a primeira coisa que eu imaginei antes de usar esse software? Eu falei, depois que eu entendi o lance lá da diferença dos perfis das rodas ali, dos pneus, na verdade, eu falei assim, bom, eu acredito que eu vou ter uma compensação para eu medir certo essas velocidades, certo? E isso existe, pessoal. Então, assim, o que eu quero dizer? Existe um sensor que chama Lean Angle Sensor, que é um sensor que ele mede inclinação. Então, a ECU consegue saber exatamente se a moto ela tá em 0 grau, que nesse caso seria 90 graus em relação ao solo, tá? Mas seria 0 grau, que a moto está em pé, ou se ela está em 5, ou se ela está em 10, ou se ela está em 30, beleza? Então existe esse sensor e muitas motos usam. Quando uma moto tem o Lean Angle Sensor, o que acontece? Você consegue corrigir isso. Então a ECU sabe que quando você está com 10 graus, o seu perímetro efetivo da frente mudou para tanto e o traseiro mudou para tanto, e daí ela mede certo as velocidades das rodas, perfeito? Com o seguinte detalhe, que foi feita a pergunta. Eu acredito que por mais que muitas motos saibam disso, o velocímetro talvez você não olhe, ele não faça essa correção, tá? Tô dizendo talvez, não tenho certeza. Voltando. Só que tem muitas motos que não tem esse sensor de inclinação, tá? Então, esse exemplo aqui dessa moto em particular não tinha sensor de inclinação, tá? E aqui eu quero compartilhar para vocês, cara, é tanta coisa que eu tenho, não vai dar tempo de terminar hoje, mas eu quero compartilhar com vocês como que a gente faz essa adaptação do controle de tração, que a gente consegue desenvolver um controle de tração bem específico e desenvolvido, tá? Um negócio para melhorar a performance mesmo, sem o Lean Angle, que seria o sensor principal. Beleza? Então é um negócio muito louco. E já quero deixar deixar aberto aí que se a galera curtir esse tópico, na próxima live eu vou abordar um outro ponto muito importante do software de controle de tração, que é a redução de torque, beleza? Então, eu sempre gosto de enxergar o controle de tração dividido em duas partes, né? A primeira parte ali de medição de velocidade e determinação do slip alvo, de quanto que você tem que trabalhar de slip, e uma segunda parte do ponto de vista do gerenciamento do motor, mais de uma maneira mais correta, de gerenciamento de torque para que você tenha aquele slip, beleza? Então,
Como que, como que foi feito aqui a pegada? Então, em primeiro lugar, a gente tinha aqui, ó, um slip alvo de 18%, tá? Então, cara, o negócio aqui é sem segredo mesmo, assim, é o tipo de coisa que quando eu comecei a trabalhar com controle de tração, ninguém me falava quanto de slip o cara usava, beleza? Então, aqui a gente tem um slip principal de 18%. Mas vou repetir, isso não significa que esse era o slip alvo. Esse é o slip principal. Depois disso, todas essas outras tabelas são compensações que eu aplico. Perfeito? Então, acompanha comigo. Eu tenho uma segunda compensação aqui, que é um Traction Mode Switch. O que é essa tabela aqui? Ó? Essa tabela é uma tabela que eu tenho aqui 10 posições e ela é simples, pessoal. É a chave de mapa do controle de tração, que é algo que facilita demais para o cara que está calibrando e para o cara que está guiando, para o cara que está pilotando. Por quê? Porque ali você tem 10 posições para o controle de tração. E o que essas 10 posições fazem? Nada mais, nada menos do que mexer diretamente no slip da moto. Então ela mexe ali se você vai liberar mais para só começar a cortar quando tiver um slip mais alto, ou para reduzir os valores. Se o motor vai ser limitado, ele vai reduzir torque quando patinar menos. Perfeito? Então aqui eu tenho uma compensação que vai direto nesse aim slip, tá? Vou dar um exemplo só para a galera não se confundir, tá? Então, vamos supor que tá nessa posição aqui 0, que seria a posição default, tá menos 25. O que significa esse menos 25? Quando eu tenho 18 aqui eu ponho menos 25, quer dizer que eu vou ter 18 menos 25, eu tenho menos 7 de slip? Não, tem nada a ver com isso. O slip, em primeiro lugar, não tem como ser negativo. Ele é sempre maior do que 0, tá? Ele até tem como ser negativo, mas é quando se sua roda de trás trava durante uma frenagem, né? O que eu quero dizer, o slip que você vai ter o foco de atuar no controle de tração, ele sempre vai ser positivo, beleza? Mas isso aqui, quando eu coloco menos 25, significa que eu estou tirando 25% do valor da tabela. Então, se eu tivesse, por exemplo, 100% na tabela, eu vou tirar 25, então vou ficar com 75. Nesse nosso caso, que a gente tem 18, o que vai sobrar? Vai sobrar 75% de 18. Beleza, galera? Então, só para vocês entenderem qual que é isso aqui. Então, se isso aqui ficou complicado para alguém, fica tranquilo, ó. Vou te explicar de uma maneira fácil. Primeiro a gente definiu quanto que a gente vai ter de slip permitido. Foi 18. Só que desse valor de 18%, a gente vai tirar uma parte dependendo da chave de mapa que eu tiver. Se eu tiver numa chave 10, que nesse caso aqui ó, é mais 5 que eles chamam, ó, tá vendo? Plus 5 aqui, ó. Eu tô tirando 40, ou seja, dos 18 eu tiro 40% daquilo, fico só com 60%. Então fico com um slip bem baixinho. E se eu quero menos controle de tração, eu vou para mais 4, mais 3, mais 2, que daí eu vou liberando mais, porque eu vou ter um slip maior, beleza? Só que isso aqui é algo que não é específico para moto. Isso aqui a gente usa em qualquer controle de tração, tá? O que é específico para moto, tá? Então pensa comigo, eu não tenho o lean angle, eu não tenho o sensor. Eu até tenho no software aqui, ó, vou maximizar para vocês verem, ó, uma compensação por lean angle. Então eu tenho a velocidade da roda, tá? E eu tenho uma compensação por lean angle. Mas como eu não tenho esse sensor instalado na minha moto, tá tudo zerado aqui, porque eu não vou usar isso aqui. Como que eu vou fazer para eu conseguir compensar esse fenômeno
que a gente explicou dos diferentes perfis de velocidade de pneu em curva sem o lean angle. Esse é o ponto chave da live. Aí entra numa estratégia que a primeira vez que eu vi eu falei, putz, cara, será que isso aí vai funcionar? Só que é o seguinte, meus, se tem no software aqui da Motec, principalmente nesses que são projetos dedicados, você pode ter certeza que funciona. Daí eu fiquei pensando, bom, vamos ver, né? E funcionou pra caramba. Com certeza não foi fácil de acertar tudo isso, deu bastante trabalho, mas é um dos desafios aí para quem quer trabalhar com calibração, né? Aprender a mexer em múltiplas plataformas. Ressalto, qual que é o primeiro passo? É entender o software, entender cada variável, entender quais as diferenças, em primeiro lugar, até antes do software, né? As diferenças da moto para um carro, beleza? Porque se os caras colocaram um monte de coisa a mais no software para moto, é porque tem algum um motivo muito bom, né? Então, essa aqui é a tabela que eu vou abrir para mostrar para vocês, que é a tabela que você consegue adaptar o seu controle de tração quando você não tem lean angle. Então, o que eu tenho nessa tabela? Vamos olhar os eixos primeiro. É uma tabela muito simples. TPS e marcha, tá? Então a gente tem TPS aqui no eixo X aqui, tá vendo, ó? De 0 até 100 aqui em cima. E a gente tem as marchas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Qual que é a ideia disso aqui? Você faz o seguinte, quando o cara tá inclinado pra caramba, eu não tenho como saber o ângulo de inclinação, que é o que eu gostaria. Mas o que eu iria fazer quando ele está inclinado? O que a ECU iria fazer? A ECU iria, só para traduzir para vocês, a sequência da explicação de por que ela faz isso no slip alvo, demora muito, eu não vou conseguir terminar a live. Mas para vocês entenderem, ela diminui um monte o slip alvo. Beleza? Então, quando está inclinado, você precisa de um slip menor. Mas eu não tenho essa inclinação. Como que eu faço? Uma estratégia muito simples, que é eficaz, é você fazer uma compensação por TPS conjugado com a posição na pista. Vou mostrar para vocês. Quando o cara está muito inclinado, você concorda comigo? Quando o cara está muito inclinado, não tem como ele estar com 80% de acelerador? Então, se você pegar, isso dá para fazer um estudo muito legal com software de análise de dados, mas basicamente se você pegar, você vai ver que tem uma relação bem legal entre o ângulo de inclinação e a borboleta. Isso é evidente. Quanto maior o ângulo, quanto mais inclinado, menor a posição da borboleta, certo? Conforme ele vai saindo da curva, ele vai voltando e já vai reacelerando, perfeito? Essa é uma maneira de você adaptar o seu controle de tração. Então, quando a borboleta está fechada, você diminui muito o slip alvo. Tá? Então, olha aqui um exemplo. Quando está em segunda marcha, aqui, por exemplo, ele está tirando 46,5% de slip alvo. Quando está em segunda marcha, a 20%. Quando está com 10, ele cai para 49,5%, menos 49,5%. Então ele pega aquele 18% que eu falei, ele tira um percentual que depende do mapa, da chave de mapa, e dependendo da posição do TPS, você tem um slip alvo diferente, tá? Mas eu sei que daí
alguém pode estar pensando assim, tá, mas então você quer dizer que sempre que você tiver a 10% de TPS em segunda marcha, por exemplo, que é esse exemplo aqui que está aqui, né? Se eu tiver na curva 1, essa condição, e se eu tiver numa curva 5 do meu autódromo, que é uma outra curva, essa mesma condição, você está me dizendo que eu vou estar com a mesma inclinação da moto? Não. Não é isso. Você pode sim estar com diferentes inclinações da moto nessa mesma condição. Ah, mas então como que eu vou usar, eliminar o meu lean angle? Porque você tem essa tabela aqui, ó, que é uma tabela aonde você consegue, em cada marcha você tem uma tabela e você consegue vir aqui e pela posição da pista você consegue alterar o controle de tração. Então você consegue aqui, ó, relembrando, né, sempre muito importante a gente olhar os eixos da tabela. Então aqui eu tenho de 0 a 100% de TPS de novo, e aqui eu tenho track distance. Ou seja, quando você passa na linha de chegada, aquilo é 0 e ele vem contando quantos metros você está na pista. Então você consegue chegar numa região específica da pista, por exemplo, na curva 1, e você coloca, ó, eu quero ter mais controle de tração ali ou menos. E com isso você consegue adaptar só naquela curva, beleza? Então, a grande sacada é você ter um controle de tração aqui que tem uma compensação por posição do acelerador, que é algo que vai funcionar na grande maioria das vezes. E o fino, o ajuste fino do controle, você faz naquela outra tabela por curva, beleza? Então essa é uma maneira que você consegue, mesmo sem a inclinação da moto, você conseguir trabalhar num controle de tração bem desenvolvido pelo fato da inclinação, tá? E vocês podem ver que aqui no controle, nessa aba aqui do controle de tração, você tem diversas outras coisas. Você tem aqui compensação por força longitudinal, outra compensação muito legal, compensação por temperatura do pneu. Ó. Então, se você tiver, o pneu está um pouco mais frio, você pode aplicar uma compensação diferente e assim por diante. Mas o ponto-chave são essas duas compensações. Você fazendo uma compensação por TPS marcha, conjugado com uma compensação por posição na pista, você consegue um desempenho muito semelhante do que quando você tem esse sensor de inclinação. Beleza, galera?